Olá, aluno! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para a gestão financeira de qualquer empresa: o custo de capital. O custo de capital representa o preço que a empresa paga para obter os recursos necessários para funcionar e investir. Esses recursos podem vir de duas fontes: o capital próprio e o capital de terceiros. O capital próprio é aquele que vem dos sócios ou acionistas, é o dinheiro investido diretamente na empresa. Já o capital de terceiros corresponde a recursos obtidos por meio de empréstimos e financiamentos de longo prazo. Agora, é importante lembrar que nenhum desses capitais é gratuito. Tanto o capital próprio quanto o de terceiros possuem um custo, e é justamente o equilíbrio entre eles que influencia a rentabilidade e o risco do negócio. Para entender melhor esse equilíbrio, usamos uma ferramenta chamada custo médio ponderado de capital, conhecida pela sigla em inglês VAC. Esse indicador calcula uma média entre o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros, levando em consideração o peso que cada um representa na estrutura da empresa. Vamos a um exemplo prático. Imagine que o ativo total da empresa seja formado por 60% de capital próprio e 40% de capital de terceiros. O capital próprio tem um custo de 2% ao ano e o capital de terceiros 4%. Aplicando os pesos, temos 60% vezes 2% mais 40% vezes 4%. O resultado será o custo médio ponderado de capital, uma taxa que pode ser usada, por exemplo, para calcular o valor presente líquido (VPL) de um projeto de investimento. Essa taxa mostra o quanto a empresa paga, em média, pelo dinheiro que financia seus ativos. E mais, ela revela se a estrutura de capital foi bem planejada. No exemplo citado, como a maior parte do capital vem de uma fonte mais barata, o capital próprio, podemos dizer que o diretor financeiro conseguiu otimizar os custos e formar o ativo de maneira eficiente. Mas atenção, o cenário econômico influencia diretamente essa decisão. Quando as taxas de juros estão muito altas, buscar empréstimos pode ser caro. Nesses momentos, pode ser mais vantajoso emitir ações ou pedir uma nova capitalização aos sócios. Por outro lado, se as taxas de juros estiverem baixas, o financiamento pode se tornar uma boa estratégia de alavancagem financeira. Perceba que entender o custo de capital é fundamental para qualquer decisão de investimento, financiamento ou crescimento empresarial. Ele permite avaliar se os recursos estão sendo usados da forma mais eficiente possível e se o retorno esperado compensa os riscos assumidos. Portanto, sempre analise a composição do capital e o contexto econômico antes de decidir como financiar os ativos da empresa. Essa é uma das responsabilidades mais estratégicas de quem atua na área financeira. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!